Sejam bem-vindos aí, estamos aí iniciando nossa live, esperando só mais um minutinho ou dois. Sempre acaba chegando mais algumas pessoas. E hoje eu vou continuar aí atendendo a solicitação, né, dos amigos. Já tem umas semanas atrás me pediram para eu falar sobre o tema. Filomena também está entrando. Oi, Filomena. Me pediram para falar sobre o tema, sobre os conteúdos reprimidos, né? Sobre essa questão da repressão. E aí hoje então a gente resolveu falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos reprimidos. Por quê, né? Porque assim, os conteúdos reprimidos são uma realidade. O que são conteúdos reprimidos, né? Vamos levar em consideração, começar primeiro com esse conceito. Existem várias formas de conteúdo e várias formas de repressão, tá? A gente vai estar aí falando de algumas delas aí ao longo da live. Mas, em essência, um conteúdo reprimido é aquilo que mergulha profundamente na sua mente, no seu psiquismo, para as regiões do inconsciente, que podem tanto ser um consciente mais profundo quanto um inconsciente mais superficial, que você não lembra, mas que continua atuando na sua vida, entende? Eu sempre gosto, já dei aqui essa comparação outras vezes, de comparar um conteúdo reprimido com uma pedra radioativa, né? Que você pega aquela pedra, pode botar dentro de uma gaveta, você fecha a gaveta, pode passar cadeado, corrente, trancar a gaveta todinha, você não vai ver a pedra, ninguém vai tocar na pedra, mas a pedra vai continuar irradiando para fora da gaveta e contaminando tudo que está à sua volta. Então, o conteúdo reprimido, ele é isso. O conteúdo reprimido é um complexo, a gente pode chamar isso de um complexo. Por que é um complexo? Porque apesar dele ele ter uma ideia básica, outras ideias podem estar se somando com ele, né, potencializando ele. E o que faz ele ser ativo é a emoção que está ligada a ele. Entende? Então a gente já começa a perceber. Porque a gente vive de emoção, a gente está sempre manifestando nossas emoções, nós reagimos ao mundo emocionalmente, as coisas acontecem com a gente reage, a gente tem uma carga de emoção que está ligada ali àquele contexto, àquela situação do momento. Só que essa emoção de um conteúdo reprimido, ela continua viva. Então ela muitas vezes se exterioriza, você manifesta aquela emoção, às vezes até atingindo pessoas ao seu redor, às vezes uma raiva, uma mágoa, aí você fica uma pessoa cobrando, sem que haja um contexto que justifique aquela emoção. Porque essa emoção não precisa de contexto para justificar, porque o contexto dela já está lá dentro reprimido. Então, gente, essa é uma questão muito, muito perigosa e muito doentia e que, de certa forma, nenhum de nós está livre disso. Na verdade, eu vou dizer para vocês que talvez a maioria, se não todos nós, somos de alguma forma influenciados por essas emoções, que a gente não percebe, que a gente não conhece, porque isso é da vida de todos nós. Está presente em todos nós e essa emoção ela é como que uma intoxicação da nossa alma. Quando eu falo alma aí, entendam a alma psíquica. Não estou falando alma aí no sentido religioso, mas estou falando alma aí no sentido psíquico, de um psiquismo que transcende aqui o cérebro, né? Quando Freud estudou as estruturas do psiquismo e tudo, ele foi percebendo que o que ele via estava para além do cérebro. O cérebro é o que está dentro dessa caixa craniana aqui, né? São as células que tem aqui dentro, que dão as células nervosas, que dão vida, que dão a vida neurológica, que são assim, os instrumentos de percepção, de relação com o mundo. O psiquismo vai além disso. E o próprio inconsciente, vejam que coisa interessante, né? O próprio inconsciente, onde esses conteúdos são reprimidos, ele não tem um lugar específico no cérebro. Tudo bem, se você fizer uma
uma ressonância magnética, uns exames de imagem do cérebro da pessoa, talvez alguns tipos de emoção elas apareçam mais em determinadas áreas do cérebro, mas não quer dizer que aquela emoção ali, aquela área seja a área que representa o inconsciente. O inconsciente é muito maior do que o cérebro, muito maior. A gente pode até dizer que o inconsciente é um portal multidimensional que nos leva a uma outra dimensão, que nos leva a uma dimensão espiritual. E aí a gente começa a perceber também que esse inconsciente, onde estão reprimidos conteúdos dessa vida, também estão reprimidos conteúdos de vidas passadas. Coisas que você já viveu em outras experiências, outras existências, que estão guardadas dentro de você e que quando você nasce aqui você esquece. E por que você esquece? Já pararam para pensar? Quem acredita em reencarnação, por que esquece? Por um fato muito simples. Essas memórias, apesar de elas estarem no seu psiquismo espiritual, na sua mente, elas não foram vividas por esse cérebro. Não foram. Elas foram vividas por um cérebro de um outro corpo, de outra vida. Então esse cérebro atual, ele não tem condição de codificar essas mensagens de vidas passadas, a não ser em estado alterado de consciência, que é o que a gente faz quando realiza um processo de regressão a vidas passadas. Por isso que as memórias não vêm. Até algumas raras pessoas têm até memórias espontâneas de vidas passadas, né? Mas normalmente ele não vem, porque o que foi vivido na outra vida não foi vivido com esse cérebro. Não foi sentido, não foi gravado, não foi memorizado. A interação com a realidade dos fatos não se deu com esse cérebro. É o mesmo psiquismo espiritual, que nasce e vem usar um outro cérebro que aí não consegue captar o que foi vivido anteriormente. Então por que é importante essa percepção, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o inconsciente e a repressão, né? Mas por que é importante a gente perceber quais são os nossos conteúdos reprimidos? Se é que a gente vai conseguir perceber isso totalmente, né? Porque é um poço sem fundo. Você não tem... Ainda tem uma outra questão, olha só que coisa importante também, que o Jung levantou, que é o inconsciente coletivo. Então, muitas vezes, você faz uma pesquisa, você consegue perceber coisas do seu próprio inconsciente, mas o seu inconsciente está intimamente conectado com o inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Eu não gosto muito dessa expressão inconsciente coletivo, eu prefiro chamar de psicosfera, tá? Mas seria assim uma atmosfera psíquica do planeta, que é o resultado do pensamento de todas as pessoas que vivem aqui nesse planeta. Então essa interação energética de todos esses pensamentos, ela cria a gente pode até chamar de uma mente coletiva, onde existe um inconsciente coletivo. Então esse inconsciente coletivo é marcado por memórias. E quanto mais essas memórias foram vividas por maiores comunidades, por mais pessoas, mais vida elas têm. Tanto é que o Jung, quando estudou o inconsciente coletivo, ele vai lançar aí a ideia de alguns, aquilo que ele chamou de arquétipos, né? De alguns arquétipos que são comuns, que são muito fortes, como a sombra, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, o arquétipo do sábio, enfim. Tem o arquétipo do guerreiro, tem muitos arquétipos. Então, mesmo quando você acha que você pesquisou tudo sobre você não sabe o quanto do inconsciente coletivo está atuando sobre você, está te influenciando, o quanto você está conectado. Então isso é um poço realmente sem fundo. Mas quanto mais você se dedica em se auto-observar, se perceber, mais consciência você vai tendo dos seus conteúdos reprimidos e melhor você vai conseguindo administrar e lidar com eles. Sabe qual é a melhor forma de a gente perceber? De uma maneira muito simples, os conteúdos reprimidos que a gente tem, não é diretamente, porque diretamente é muito difícil mesmo. É indiretamente. É aquela reação instintiva que você tem, é aquela emoção que vem às vezes com uma intensidade muito forte e que os fatos não justificaram aquilo. Essa emoção ela tem uma raiz muito profunda, ela está lá dentro de você. Aliás, essas emoções precisam ser olhadas com bastante carinho, porque elas podem levar você a situações de constrangimento, né, desentendimentos com pessoas, sem que isso seja necessário, sem nenhuma utilidade, muito pelo contrário, às vezes causando desavenças por causa de questões bastante irrelevantes,
mas porque você coloca uma carga emocional desproporcional em cima de um determinado fato. E aí você vai colocar uma carga emocional desproporcional em cima de um determinado fato, porque você já tem aquela carga emocional em cima de você, né? Então vamos supor, por exemplo, uma pessoa... A tendência é que esses conteúdos sejam reprimidos muito na infância, tá? E em vidas passadas, são os que têm mais força. Então vamos imaginar uma pessoa, uma criança que se sentiu preterida, né? Ah, meu pai e minha mãe preferiram meu irmão do que a mim. Então ele pensou isso lá quando ele era criancinha, 4, 5, 6 anos, aí sofreu com aquilo lá e reprimiu aquilo. Porque não ia resolver mesmo nada e aquilo reprime. Depois eu vou explicar como é que acontece essa repressão, tá? E aí ele reprime aquilo. Ele reprime as memórias, ele provavelmente não vai lembrar nunca mais que ele sentiu ciúmes do irmão, nunca mais. Provavelmente ele nunca mais vai lembrar que ele sentiu mágoa do pai ou da mãe por achar que o pai ou a mãe preferiam mais o irmão do que ele. Não vai lembrar. Mas agora na vida adulta, sabe o que acontece? Quando determinada pessoa dá atenção mais a uma outra do que a ele, por uma situação natural, que às vezes está dando mais atenção ao outro, ele se sente desprestigiado, ele se sente preterido, ele se sente esquecido, ele se sente abandonado. E não é porque ele esteja sendo abandonado agora, é porque ele se sentiu abandonado lá atrás, ele se sentiu esquecido lá atrás. E aquilo ficou guardado. E aí vejam bem a importância disso que eu estou falando, né? Aí ele vai dar uma interpretação desproporcional a um fato atual, baseado numa percepção de um passado remoto. Então isso acontece demais, isso provavelmente já aconteceu com todos vocês que estão me ouvindo, comigo. Isso acontece muito, porque nós viemos de muitas experiências que foram reprimidas. O que faz com que uma experiência seja reprimida? Quando você vive uma situação qualquer, né? Uma situação que foi sofrida, que foi doída, que te incomodou, né? E isso geralmente na infância. É muito difícil você reprimir conteúdos na fase adulta, a não ser situações traumáticas, né? Estresse pós-traumático, algum trauma que foi intenso demais. É muito difícil na fase adulta você reprimir. Você vai reprimir para a vida futura, mas reprimir para a vida atual, geralmente isso acontece até os 7, 8, 9, 10 anos no máximo. E vejam que muitos de nós temos pouquíssimas memórias dessa fase da nossa vida, né? Então, essa criança, ela vive uma situação traumática, vive uma situação sofrida, doída ali qualquer, mas como ela tem que superar, ela tem que levar em frente, e a brincadeirezinha está rolando ali, e ela vai fazer uma coisa, aquilo, ela engole aquilo e não digere aquilo, mas aquilo fica lá dentro, né? Então, isso acontece porque essa pessoa não teve, ela não tinha habilidade, ela não tinha instrumentos para superar aquela dor. Então, o próprio psiquismo, para não lidar com aquele sofrimento, com aquela dor, ele reprime aquilo. Na verdade, a repressão é um mecanismo de defesa, tá? É um mecanismo de defesa do ego, é um mecanismo de defesa da mente, porque ela não teve instrumentos para lidar com aquilo. Já o adulto, ele geralmente, não é sempre, mas geralmente ele vai ter mais instrumentos, quer dizer, uma capacidade de racionalizar, de ponderar, não, mas se eu reagir assim eu vou perder aquilo, então é melhor ficar quieto. Então ele administra aquilo ali, ele digere mais ou menos. Às vezes reprime também, não é? Mas ele digere mais ou menos. A criança não tem essas ferramentas. Então a tendência de acontecerem repressões na infância é enorme. E elas ficam marcando a gente. Você vê, por exemplo, a culpa que é um dos sentimentos mais assim, patológicos do ser humano. Não que a culpa em si seja patológica, tá? Porque a culpa é uma emoção importante, porque ela nos ajuda a perceber que nós erramos. O problema é quando essa culpa ela é desproporcional aos fatos. Na verdade, às vezes nem tem os fatos e a pessoa se sente culpada. Mas por quê? Porque ela tem uma culpa reprimida lá da infância, ou até de vidas passadas também. Levem sempre isso em consideração. Então é aquela criança que fez alguma coisa lá nessa tenra idade, antes dos 7, 8, 9, 10 anos mais ou menos,
ela fez alguma coisa que ela achou que os pais dela iam rejeitar, iam condená-la por aquilo. E talvez ela tenha pensado que eles não a amariam mais por ela ter feito aquilo. Então ela reprime aquela coisa que ela fez, ela reprime aquela culpa, e aquela culpa fica ali dentro dela. E ela vai viver uma vida inteira, às vezes, se sentindo culpada. E vai se sabotar, porque eu sempre digo, tá? Quem se sente culpado de uma maneira patológica não precisa de castigo nenhum, porque ele mesmo vai se castigar. Toda a sensação de culpa, ela é dentro dessa cultura que a gente tem, principalmente da nossa cultura ocidental, ela está diretamente atrelada a uma sensação de merecer ser castigado. Então a pessoa que tem essa culpa reprimida, ela vai se boicotar, ela vai fazer coisas para se destruir, para destruir sua própria vida, e às vezes até destrói a vida das pessoas que estão ali ao seu redor, né? Mágoa é outro, né? E mágoa é um sentimento muito forte, né? Que gera muitos transtornos psicossomáticos, né? Então, ó, pessoal, quem quiser aí falar alguma colocação, perguntar, né? Fica à vontade aí, né? Hoje eu já entrei num tema, já fui direto, mas quem quiser aí fazer alguma colocação, perguntar, pode ficar à vontade aí que a gente vai trocando. Não faz na caixinha lá embaixo de pergunta não, faz aqui no chat mesmo, tá bom? Renata tá aqui, ela lê pra gente, aí a gente vai trocando um pouco mais ideias, que eu tô conduzindo o tema aqui, tá? Mas assim, é legal que a gente troque, né? Às vezes tem alguma demanda, alguém está querendo trazer alguma questão que vai ser útil para outras pessoas. Então não deixe de falar, não. Então eu estava falando da mágoa, né? De como que a mágoa, ela envenena o nosso corpo, a nossa alma, traz muitas doenças psicossomáticas. E muitas vezes essa mágoa fica guardada lá da infância, né? De insatisfações, de tristeza. Às vezes é uma humilhação que aquela criança passou. Aliás, tem uma pesquisa muito interessante feita pela Universidade da Venezuela, mas não é uma pesquisa... Não, do Chile. Pela Universidade do Chile. Uma pesquisa antiga que estudou como que as crianças reagiam diante de determinadas atitudes dos seus pais. Então, teve várias formas de reação. Castigo, bronca, né? Crítica verbal, conversa em público, conversa em particular, várias coisas. E uma delas foi a humilhação, né? A ironia e a humilhação. E o que eles descobriram é que a atitude que dava os piores resultados na vida emocional de uma criança era justamente a ironia e a humilhação, a que produzia os piores resultados. Então, muitas vezes, a gente humilha uma criança, às vezes até achando que está brincando, mas ela não sente assim, tá? Ela se sente ali como se fosse realmente uma detração ali pública, né? Se sente humilhada mesmo. Mas como ela não tem muito o que fazer, às vezes nem sabe o que fazer, às vezes tem medo do que fazer, e aí ela reprime aquilo. E aí vai ser uma criança que vai carregar aquela mágoa das pessoas, vai reagir de uma maneira intempestiva, ou vai se sentir acuada ao longo da vida. E às vezes não sabe por quê, mas ela está sendo dominada por um conteúdo reprimido. Muitos de nós, que voltam a insistir, se não todos, acabamos sendo de alguma forma influenciados por algum tipo de repressão que fica dentro da gente, né? Então a culpa na infância, a mágoa, são coisas que nos envenenam e que ficam ali. E o que falta nesse ser humano é justamente a capacidade de expressar. Falei isso semana passada, né? De se expressar. Quando você fala para o outro que você está magoado, que você não gostou, ou que você pede desculpa, quando você verbaliza a sua emoção, dificilmente ela vai ser reprimida. Dificilmente, porque você deu voz a ela. Assume as consequências dela. Assume as consequências do seu erro. Por isso que a terapia ela é curativa para essas culpas para essas culpas não necessariamente só, mas para essas emoções que foram reprimidas. Porque a terapia você vai assumir o que você sente,
vai assumir o que você é, você vai botar aquilo para fora. Né? Então isso dá uma sensação de libertação. A gente tem falado muito, né, nesse período de transição que a gente acredita que está vivendo aqui na Terra, uma transição longa, né? Não são alguns anos de pandemia aí que vão promover uma transição significativa no planeta, ainda que vai promover alguma coisa, mas não tão significativa. Mas com certeza, né, o ser humano que vai herdar uma terra melhor, o ser humano que vai fazer jus de viver numa terra melhor, vai precisar ser um ser humano que não esteja tão intoxicado por esses conteúdos reprimidos, né? Que tem uma alma mais limpa, mais purificada. Tem até uma passagem do Novo Testamento, bem interessante, eu estou citando aqui a título de ilustrar com a filosofia de Jesus, não é nenhuma pregação religiosa, que é a parábola das bodas nupciais, né? É uma parábola, não vou nem falar toda a parábola, mas enfim, o Senhor queria fazer o casamento da sua filha, não me lembro nem se é da sua filha ou do seu filho, e aí manda chamar os convidados, aí uns não querem vir, aí ele manda chamar outros não querem vir, aí no final ele manda chamar a vizinhança mesmo, os pobres, o pessoal das esquinas, e aí todos vão para lá. Enfim, mas esse aí não é a questão. E aí quando eles estão lá, ele percebe que tem um que não tem a veste nupcial. Né? O que é a veste nupcial? É a roupa para o casamento. Então tem uma pessoa que não tinha. Então ele manda que aquela pessoa fosse retirada do casamento e fosse lançada nas trevas exteriores, né? Como está escrito lá, onde haveria choro e ranger de dentes. Claro que é um ensinamento simbólico que Jesus faz, justamente para salientar. Veja bem, o que é a veste nupcial? É esse psiquismo purificado, esse psiquismo livre dos envenenamentos mentais, livre dos conteúdos reprimidos que muitas vezes são doentios, são patológicos. Então aquele que vai herdar a terra, aquele que vai... Veja, é tudo simbólico isso aí que Jesus fala nessa parábola das bodas, né? Aquele que vai herdar a terra, aquele que vai herdar o reino dos céus, ele tem que ter a veste nupcial. O que é aquele que vai herdar a terra ter a veste nupcial? Aquele que vai herdar esse mundo novo, um mundo que a gente acredita que vai ser um mundo mais pacífico, mais harmonioso, com as pessoas mais tolerantes, mais compreensivas entre si, com as pessoas mais felizes, mais pacificadas, vão ser as pessoas que têm a veste nupcial. O que é isso? As pessoas que já se resolveram, já se curaram dos seus conteúdos reprimidos, das suas mágoas, das suas culpas reprimidas. E veja bem, eu estou falando isso aqui para fazer propaganda de terapia não, tá? Porque a terapia é uma estratégia para se fazer essa purificação nossa. Mas a meditação também é, a autorreflexão também é, e são coisas que você pode se dedicar. O problema nisso tudo é que a maioria de nós não para fazer isso. A gente acorda de manhã, toma café, vai trabalhar, vai estudar, vai passear, faz aquilo, faz as compras, volta, faz comida, volta, deita, corre no dia seguinte, chega no fim de semana também não faz. Quem aí se dedica a parar todo dia 5, 10, 15 minutos para fazer uma meditação, para pensar um pouco na vida, para se olhar, para se perceber? Quem aí tem essa... Já vou, só vou terminar essa frase aqui. Quem aí tem essa atitude autorreflexiva, né, de se perceber? Muito poucos de nós. Então, esse é um caminho de libertação desses conteúdos interiores. É você se perceber, olhar, você ter um olhar, uma atitude autoconsciente. Vou falar mais sobre isso agora. Fala, Renata. Aline? Oi, Aline. Ela está perguntando a partir de qual idade a criança começa a ter essa consciência e reprimir as suas emoções. Não, a reprimir não é que ela tenha consciência, né, Aline? É porque não é uma atitude, não é uma decisão que ela toma. Eu vou reprimir meus... Não é muito pelo contrário. É aquilo que a gente chama de um mecanismo de defesa da mente. Então a mente, ela própria, faz esse processo de repressão sem que haja nenhuma intervenção da vontade, da consciência. Isso aí não tem uma idade. Não tem. Você já nasce... Quando nasce não, porque ali está muito incipiente. Mas quando você começa a ter algum nível de interação com o mundo externo,
um ano, até menos de um ano, que você começa a ter algum nível de interação, que você começa já a fazer algumas percepções, que você já sente que está sendo rejeitado. Por exemplo, uma criança ela é muito egocêntrica, né? Se ela sente que não estão dando atenção, mesmo que ela seja numa idade muito tenra, se ela sente que não estão dando atenção para ela, a chance dela pensar que tem alguma coisa errada nela que justifique aquela falta de atenção é muito grande. A chance é muito grande. E aí essa memória, ela, por ser dolorosa, ela vai ficar guardada, vai ser reprimida. Mas não é que ela vai decidir fazer isso. O inconsciente, a mente, ela age instantaneamente. É um mecanismo de defesa natural, né? Vem alguma coisa, vai bater no seu rosto, você bota a mão. Você não pensa, agora eu vou botar a mão porque algo vai bater no meu rosto. Ele já bateu, né? Então não é um ato consciente, é um ato totalmente espontâneo. A repressão, ela é um ato totalmente espontâneo. Até porque se tivesse consciência, não teria repressão, porque você ia guardar a memória, né? Então você não guarda essa memória. Então, na medida que a criança começa a ter algum nível de interação, e essa interação pode ser até já no recém-nascido, né? Porque já existe ali, por exemplo, uma interação com o seio materno. Quer ver uma coisa que às vezes reprime? É uma criança que às vezes quer mamar no peito da mãe e não tem leite. E aí às vezes ela fica muito tempo ali com aquela sensação de querer mamar e não tem leite, e ela não é suprida com uma mamadeira e ela vive aquela questão ali. Aquela experiência de angústia dessa criança por querer o alimento e não conseguir, ela pode muito bem ser reprimida. Pode muito bem ser reprimida porque se tornou uma dor insuportável. E o que vai acontecer com essa criança na idade adulta? Ela vai querer comer muito. Porque ela vai ter a sensação que está sempre faltando comida na vida dela. Ela vai, talvez até nem coma tanto, mas, por exemplo, ela vai comprar comida para ter guardada. Ela vai ter a despensa sempre cheia. Por quê? Porque ela reprimiu uma memória lá de que a comida poderia ser escassa. E veja bem, quando eu digo isso, um bebezinho ele não pensa, tá? Insisto nisso. Eu vou reprimir essa memória. Não, ele não pensa. Ele não tem estado, ele não tem consciência nenhuma. É um ego totalmente incipiente, em processo de formação. Ainda que haja um ego de vida passada, mas naquele momento ali ele não está manifesto. Então essa criança ela reprime aquilo ali, e ela mais lá na frente vai ser regida por essa emoção reprimida. E ela nem sabe de onde aquela emoção veio. E aí ela faz compra, guarda, enche a geladeira, enche a despensa. Às vezes eu falei até que ela pode comer muito, mas às vezes nem vai comer. Porque a questão dela não é nem de sentir, de querer se saciar demais. A questão dela é de ter o suprimento que um dia ela achou que não tinha. E não tinha mesmo, né? Então, viu, Aline? É a questão da... Aline, né? Então, eu sei. A questão da idade aí é desde tenra idade, tá? E ela não vai ter essa consciência. Então, eu estava falando lá da questão da veste nupcial, né? Da gente ter essa purificação, da gente se limpar disso. Eu estava falando justamente que não é só na terapia que você faz. Na terapia faz também, claro. Do ponto de vista psicanalítico, com certeza é o principal objetivo de uma terapia, tá? É claro que outras linhas psicológicas seguem outros objetivos mais imediatos. A psicanálise não. A psicanálise ela quer fazer uma releitura da sua história e tentar ajudar você a botar para fora o que está lá dentro reprimido e que te governa a sua revelia. Isso é que é o fato, né? Então, uma outra forma de fazer isso é você se tornar uma pessoa autoconsciente. Tem agora aí essa estratégia muito interessante, né? Que na verdade é uma ferramenta de meditação, que é o Mindfulness, né? Não é fullness, né? Mindfulness, é mente plena, mente planificada, eu acho, né? Fullness, acho que é mente planificada, que é justamente totalmente baseado na questão da meditação, só que com umas ferramentas, umas técnicas, né? Fizeram uma compilação de técnicas yogis, técnicas taoístas, enfim, várias técnicas de meditação. E o grande objetivo do Mindfulness é você se tornar autoconsciente do seu corpo, da sua respiração, mas também das suas emoções. A gente tende sempre a viver as nossas emoções de uma maneira muito descontrolada, muito pouco racionalizada.
Não é que a gente vá reprimir a emoção. Às vezes até tem que reprimir, né? Você está com raiva de uma pessoa, quando até dar um soco nela, você tem que tentar segurar isso daí. Mas elaborar essa emoção. Por que eu estou sentindo isso? Isso se justifica? Né? Será que eu estou sentindo isso porque eu tenho alguma coisa guardada dentro de mim? Tudo bem, você talvez nunca descubra aonde nem quando que você guardou aquilo. Na hora que você reprimiu. Provavelmente você não vai descobrir isso. Às vezes até a memória vem, tá? E às vezes em estado de regressão também as memórias vêm. Isso acontece bastante na regressão. Mas às vezes não é nem preciso você saber a hora exata, o momento exato, o fato exato onde ela começou e foi reprimida. Porque na medida que você tem a consciência de que tem uma emoção em você que vai além da normalidade, que vai além do que o contexto externo estimula, essa emoção precisa ser observada, precisa ser olhada. Por exemplo, pessoas ciumentas, né? Pessoas que muitas vezes foram traídas, às vezes numa outra vida, e tem um componente de traição. Ou que se sentiram traídas quando criança, né? Podem ter se sentido traídas, né? Às vezes eram dois irmãozinhos ali, um dos irmãozinhos arrumou um amiguinho, começou a ficar mais com o amiguinho, e o outro irmãozinho começou a ficar meio sozinho e começou a se sentir traído pelo irmão. Como ele não podia fazer nada, dificilmente o pai vai chegar para um filho e vai perguntar: o que foi, meu filho? Você está com ciúmes? Está com inveja do seu irmão? Porque é isso que a gente tem que fazer, ajudar a criança a verbalizar, porque quando ela verbaliza o que ela está sentindo, ela não reprime, ela reprime aquilo que ela não pode controlar, porque ela não pode verbalizar. Então, como a maioria dos pais não tem esse nível de sutileza, de perceber isso, que precisa perguntar: o que você está sentindo? Fala para o meu pai, seu pai, fala para sua mãe, o que você está sentindo? E aí ela reprime aquela sensação de ter sido trocada pelo amiguinho e vai ser aí um adulto ciumento o resto da vida. Vai sempre achar que o parceiro ou a parceira dela vão traí-la, vão trocá-la por qualquer um que apareça, né? E vai ser uma pessoa que vai sofrer, vai sofrer muito, vai ser uma pessoa que vai ficar ali, e muitas vezes perdendo os relacionamentos, porque as pessoas se cansam, né? As pessoas se cansam, às vezes, de um ciúmes infundado, um ciúmes que não acontece nunca, que não se justifica nunca. Então, se você quer, se a gente está aí pensando realmente numa transição planetária, num mundo melhor onde a gente possa viver, a gente precisa se curar. Já falei semana passada também, né? Acho que foi semana passada eu falei disso, ou se foi numa outra palestra que eu fiz aí um dia desse. O século XX foi o século da saúde física, biológica, da medicina. Nunca se avançou tanto na medicina, em exames tecnológicos, em farmacologia, como no século XX. E o século XXI vai ser o século, já está sendo, o século da saúde mental. Nunca se falou tanto das estratégias psicológicas, dos instrumentos de autoajuda, de meditação, novas ferramentas, novas técnicas sendo criadas, algumas aí sendo resgatadas do passado. A própria psicanálise, né, ela ficou um pouco esquecida em meados do século XX, e agora nesse final do século XX, nessa transição, ela ganha uma força de novo muito grande, né? Então o século XXI vai ser o século da saúde mental, porque a gente precisa se curar. Nós precisamos nos curar para sermos mais felizes, para não sermos tão governados por forças que não são espíritos, não são pessoas que estão influenciando a gente, não. Apesar que isso existe, eu acredito nisso também, com certeza. Mas somos governados pelas emoções que ficaram reprimidas dentro de nós, pelas memórias sofridas, traumáticas, por histórias que ficaram reprimidas dentro de nós e que nos influenciam hoje no presente, mesmo que a nossa revelia. Vocês sabem que tem outras questões de repressão que também são interessantes, né? Eu estou falando aqui só de conteúdo traumático, mas tem, por exemplo, a sombra. Jung foi falar da sombra. O que é a sombra? A sombra é aquele lado seu que você não quer admitir, que você não quer reconhecer que ele existe. E a sombra, às vezes as pessoas pensam: não, a sombra é o lado ruim da pessoa. Às vezes até não é o lado ruim, não. Por exemplo, um rapazinho que às vezes mora numa comunidade, que está se relacionando com um traficante, mesmo que ele seja uma pessoa boa, ele vai querer esconder isso dali, porque senão ele não vai sobreviver. Então a sombra desse rapazinho, por exemplo, vai ser o lado bom dele.
que ele prefere não mostrar, ele prefere não deixar vir à tona, porque ia torná-lo vulnerável, ia torná-lo sensível, incapaz de conviver naquele ambiente tenso ali, né, num ambiente mais violento. Então a sombra não é só o lado ruim que eu quero esconder. A sombra é o lado que eu escondo porque eu não acho que me convém. E eu escondo tão bem que muitas vezes eu escondo de mim mesmo. Tá? Então presta atenção. Qual é a sua sombra? Quais são as suas tendências, as suas características que se manifestam em momentos de espontaneidade que você prefere esconder, prefere que ninguém saiba. Aliás, tem uma mensagem, né, de um espírito que ele fala mais ou menos assim, o passarinho, quando solto da gaiola, voa para a primavera. A cobra, quando solta do cativeiro, rasteja para o buraco. Ele fala umas coisas assim. Depois ele quer saber, se queres saber para onde vai, se queres saber qual é a sua tendência interior, observas o que fazes quando ninguém está olhando você. Então, aquilo que você faz quando ninguém está te olhando, fala muito daquilo que você está tentando esconder dos outros. Então, é um bom exercício, Boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda. É um bom exercício observar aquilo que você faz escondido para ninguém ver, porque aí está um aspecto da sua sombra, né? E observar a sombra é muito importante, porque com certeza a sombra é alguma coisa que precisa ser resolvida. Você sabe uma outra coisa que às vezes a gente também ignora? E isso eu tenho dito muito também, que é o nosso sol astrológico. O sol astrológico é o seu signo, é o signo onde você nasceu. Então, você nasceu aí em novembro, é escorpião, você nasceu ali em julho para agosto, você é leão. Então, é o seu signo. Esse signo é o seu sol, né? É onde estava o sol no momento do seu nascimento. Então, esse signo é a sua luz, é aquilo que precisa brilhar em você. Leia a definição do seu signo e veja se você vive aquilo. Porque se você não vive aquilo totalmente, você está reprimindo a sua própria luz. E existe uma tendência muito forte da gente fazer isso, porque ao lado do nosso sol astrológico, nós temos o nosso ascendente, que é aquele signo que aparece no horizonte na hora que a gente nasce. Esse signo, ele mostra como que nós nos relacionamos para o mundo, quais são as máscaras que a gente usa, como que a gente gosta de ser visto, como que a gente gosta de ser percebido. E às vezes a gente investe tanto nisso que a gente passa a acreditar que é aquilo, mas não é. Aquilo é uma máscara que a gente usa para conviver com o mundo. Então, para você ser uma pessoa que se sinta plena, que se sinta feliz, realizada, você precisa viver o seu sol. Né? Você precisa viver o signo que o sol estava quando você nasceu. Olha lá a definição do seu signo, leia toda ela, os pontos negativos, os pontos positivos, e procure ver, você está vivendo os pontos positivos do seu signo, o signo solar, você está vivendo a luz do seu signo, porque se não está, você não está no caminho da plenitude, né? Você não está no caminho da plenificação. A ideia do mindfulness é justamente essa, você se tornar consciente da sua essência e viver o que há de melhor na sua essência. É isso que vai fazer de você feliz, até porque a essência com que você nasce aqui nessa terra é a demanda que você traz de vivências, de realizações pessoais. Então, se você não dá razão ao seu próprio destino, se você não percorre o caminho do seu próprio destino, a chance de você começar a sentir um nível de frustração, de decepção com você mesmo, e às vezes você não percebe que está vivendo isso, mas está, é muito grande. Aliás, tem até uma doença que eu dei o nome dessa doença, tá? Eu nunca vi ninguém falar dela. Está lá no meu livro, primeiro livro, eu cito essa doença que foi uma observação que eu fiz da experiência com pacientes, né? Que eu chamo de inadequação evolutiva. Né? São aquelas pessoas que já poderiam estar agindo de uma forma melhor na vida, em relação a si mesmas, em relação ao seu próximo, em relação à coletividade, em relação ao planeta. Elas têm um potencial de
de expandir a luz delas, mas elas não se permitem. E aí existe uma frustração que se torna meio que inerente à vida dessa pessoa. E ela começa a se sentir mal com ela mesma. A chance dela deprimir é bem razoável. Por que o que é a depressão? A depressão é isso, né? É a falta de luz, é a falta do brilho. Né? A depressão é a sombra. Eu uma vez escrevi um texto, né? Que o texto foi muito lido, lá na minha página do site do Somos Todos Um. Foi muito lido. Não sei, acho que mais de 20 mil pessoas leram aquele texto. E nesse livro, mas só que esse texto gerou uma polêmica danada. Eu sabia que ia gerar, porque eu falei que ajudaria muito as pessoas deprimidas elas irem para lugares abertos e pegarem sol. Porque o que acontece? O sol, ele derrete a energia deletéria. Entendeu? O sol traz luz, a depressão é a doença da sombra. Veja que a maioria das pessoas depressivas gosta de ficar no quarto, na cama, no quarto fechado, debaixo do cobertor. Elas gostam disso. Então o sol é o oposto, o sol faz uma reação curativa. Mas por que deu tanta polêmica? Porque eu sabia que ia dar. Porque o deprimido ele não gosta de ouvir isso. E eu reconheço que é difícil muitas vezes para ele, eu sei que não é fácil. Para uma pessoa que está deprimida sair, vou dar um mergulho, vou na praia pegar um sol. Eu sei, eu não estou dizendo que seja fácil não, tá? Mas é remédio. Não vai à praia porque você gosta, não vai pegar sol no jardim porque você gosta. Vai pegar sol porque vai ser um remédio para a sua depressão. Então por que eu estou falando isso? Porque o signo solar, ele é o seu sol, ele é a sua luz, ele é uma energia que te cura, uma energia que te planifica, é uma energia que te conecta com a sua própria essência, com o divino que existe em você, é uma energia que te conecta com o seu próprio destino. E às vezes você se ilude com as máscaras que você mostra para o mundo e esquece de viver o seu sol. Então façam esse exercício. É fácil. Todo mundo sabe qual é o seu signo, né? Com certeza. Não estou nem falando de mapa astrológico, não. Estou falando do signo de cada um, que é o sol, onde está o sol. Aquele, eu sou disso, eu sou de escorpião, eu sou de virgem. Isso significa que na hora que você nasceu, o sol estava nesse signo. Vai lá na internet, no Google, né, que é a grande enciclopédia dos tempos modernos, vai lá, bota lá o seu signo e pede lá características positivas e características negativas. E vê se você está vivendo todas as características positivas, ou pelo menos a maioria das características positivas do seu signo. Porque se não tiver, você está no caminho errado. É aquela tal da síndrome que eu falei, né? Que é a síndrome da inadequação evolutiva. Você já pode estar mais à frente, você já pode estar fazendo coisas melhores em seu próprio benefício, mas você não se movimenta, não toma o seu destino nas suas mãos. Né? Fala. Belinha? Belinha Tavares, acho que é isso. Oi, Belinha. Ela reformular a pergunta, porque eu não estou conseguindo. Belinha está falando aqui, Belinha, como saber então o que Kardec ensina está errado? Eu não entendi, Belinha. Fala pra gente sobre o que você está querendo dizer que Kardec ensina que está errado, né? Eu não sei. Aliás, Kardec, ele é fantástico, tá? Porque ele foi o primeiro a dizer que se a gente descobrisse coisas novas que fossem comprovadas pela ciência, que a gente ignorasse as coisas que ele tivesse dito e seguisse a ciência. Está escrito lá na Gênesis. E com certeza, ele pode até ter dito algumas coisas que ele acreditava na época, várias coisas, né? Quem quiser estudar a obra de Kardec vai se dar conta que tem várias coisas ali que hoje não são aceitáveis. Mas essa é um dos aspectos bacanas da doutrina espírita, né? Apesar de ter muitos espíritas aí que são conservadores, né? Mas a doutrina espírita ela é progressista, ela está aberta, então não tem essa questão de que está errado e não pode ser mudado. Não, o Kardec era o primeiro a dizer que tem que mudar. Mas depois você me fala aí para eu saber, Belinha, para eu poder comentar. A gente poder comentar. Escreve aí para a gente sobre o que tema você está querendo se referir. Tá bom? Então preste atenção nisso, gente, né? No seu sol, né? Para que vocês possam encontrar essa sensação. A meditação é algo muito interessante, né? Eu sugiro
duas estratégias básicas para a gente entrar em contato com os nossos conteúdos reprimidos, né? Um é a meditação, que é aquele momento de silêncio, que você pode estar focado numa questão da sua vida, né? Meditar não é só ficar sentadinho de perna cruzada com a cabeça vazia, porque às vezes você nem tem aptidão para isso, não é muito fácil fazer isso. Mas às vezes você pode meditar sobre aquela situação que eu vivi ontem. Senta lá no seu canto, acalma, relaxa, faz os exercícios respiratórios, se conecta com a sua respiração, torna a sua respiração consciente, torne-se consciente do seu corpo, se acalma e aí começa a pensar, por que eu agi assim ontem? E aí deixa a mente vir, deixa a mente agir, as coisas vão vindo. Você vai ver que deixa o seu pensamento voar e invadir a sua mente. Ah, eu estava sentindo isso. Ah, pode ter sido isso. Ah, olha só, eu já fiz isso assim uma vez. Isso também é meditar, tá, gente? É um processo de autorreflexão, de autoanálise. Então, a meditação, ela pode ser muito útil. O problema é que a gente para muito pouco, né? A gente para muito pouco para se auto-observar. A gente está muito prisioneiro das correrias da vida. Então, a meditação é um instrumento. As terapias, né, são outros instrumentos. O mapa astrológico ajuda a gente a conhecer o nosso lado sombra, aquilo que a gente está escondido, que a gente não quer mostrar para ninguém. E às vezes a gente esconde tão bem que a gente mesmo não conhece, a gente mesmo não vê aquilo. Então todas essas questões aí podem nos ajudar a gente se conhecer melhor, a gente se transformar, observar a gente chama isso em psicanálise os atos falhos. São aquelas coisas que você faz que estão desconectadas da realidade ali. Por que eu falei aquilo? Não tinha nada a ver. Por que eu não consegui falar? Por que eu gaguejei tanto naquela hora? Por quê? Para pensar por quê. O que naquele momento estava me incomodando? O que aquele assunto toca em alguma questão minha que não me faz bem? Isso e você mesmo vai encontrando suas respostas, né? A Leorosa aqui está falando... Para mim não apareceu lá. Não, é verdade que com a meditação podemos ter o equilíbrio emocional. Com certeza, a meditação, ela... A Lerosa? Tá aqui. Daqui eu vi. Nem apareceu ela. Está aparecendo a Lúcia falando do equilíbrio. Vai entrar depois da Lúcia. Tá. Com certeza, a meditação é um instrumento fantástico, né? Mas assim... se vocês passarem a pensar sobre isso, que você, né, vocês todos, somos muito mais do que o que a gente observa, que cada um de nós traz coisas dentro de si que precisam ser desvendadas, que precisam ser olhadas, que precisam ser ressignificadas, que precisam ser transformadas, ou que precisam ser investidas, a gente vai se dar conta que a gente vai começar a encontrar essas coisas dentro da gente. Mas é preciso olhar. Você só consegue ver alguma coisa quando você para olhar naquela direção. Se você está olhando para tudo que é lado e não olha para aquela direção, você não vai ver nunca. Então, se você está olhando para tudo que está à sua volta, mas não para olhar para dentro de você, você não vai se perceber nunca. Tá bom, gente? Eu vou terminar com uma colocação muito... Tem uma pessoa aqui, a Deise Lúcia. Deise Lúcia. Ela está perguntando se você faz mapa astral. Oi, Deise. Estou fazendo também, Deise, para algumas pessoas, assim, né? Porque a minha agenda com a psicanálise está muito cheia mesmo, né? Mas, assim, de vez em quando eu faço um ou outro, quando alguém me pede. Eu nem divulgo, nem faço propaganda. Mas se quiser que eu faça, depois você entra em contato comigo aí, manda uma mensagem que a gente conversa, tá bom? Mas eu estava falando dessa questão de mergulhar dentro de si mesmo. Tem um amigo, que eu acho até que já deve ter falecido, Jorge Andréa, né? É médico, psiquiatra, espírita. E ele uma vez, numa palestra, ele falou uma coisa assim, bem interessante. Ele falou, a gente vive num mundo hoje em que a gente está... Oi, Álvaro! Em que a gente está pesquisando os espaços, a gente está mandando naves para a Lua, naves para Marte, mas nessa hora, né, a gente precisa ser menos astronauta e ser um pouco mais psiconauta, né? É aquele que mergulha numa viagem interior,
olhando para dentro de si e descobrindo esse universo aí, esse universo incomensurável que existe dentro de nós. Porque esse mesmo universo infinito que a gente observa com os nossos olhos, ele mergulha dentro de nós e vai para o infinitamente pequeno. E vai para o infinitamente pequeno. O que segue para o infinitamente grande, segue também para o infinitamente pequeno. Então a gente tem que olhar para dentro da gente, para a gente se perceber e se descobrir. Tá bom, gente? Obrigado por você estar aí, a gente ter participado aí hoje comigo dessa live. Hoje o pessoal falou pouco, né? Mas é que eu me empolgo, eu sou danado, né? Eu dei uma prolixidade nessa... Eu não sou de falar muito não, quem me conhece sabe disso, que eu sou quietão. Mas quando começa a falar assim pro povo ouvir, aí eu vou embora. Se não interferir, eu não paro. Mas vamos parar por aí, tá bom? Semana que vem a gente volta. Vou pensar o que a gente vai falar na semana que vem. Alguém tinha me pedido, eu nem me lembro quem foi, para falar sobre depressão. Foi, né? De repente eu vou falar sobre depressão semana que vem, que eu estou devendo essa aí para alguém. Aí a gente conversa um pouquinho sobre depressão semana que vem, tá bom? Gratidão para todos, um abraço. Até a próxima, gente.